Estimados irmãos, Shalom, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Este programa enquadra-se na rubrica Coaching Espiritual, que tem como objetivo partilhar a boa nova do Evangelho em forma de estudo bíblico. Este estudo é realizado após um primeiro momento em que, em separado, fazemos um estudo teológico pela guia e inspiração do Espírito Santo, para a posterior também observando as inscrições ou a orientação da própria Bíblia, poder, em sede da Assembleia, que é um momento como este, poder haver uma edificação mútua, ou poder haver uma confraternização, ou haver aquilo que se chama de uma partilha do pão celestial. Porque o Evangelho é o pão celestial, o Evangelho é a água viva. Então, temos como objetivos, por intermédio destas sessões de ministração da palavra, primeiro, revelar ou defender a pessoa do Espírito Santo enquanto uma das três pessoas da Trindade, ciente que existe um e único Deus. O segundo objetivo é também o de incentivar o gosto e a prática contínua da meditação às Escrituras Sagradas, como uma forma de, assim, conhecermos a vontade do Senhor, mas sempre que fizermos esta leitura, esta consulta às Escrituras Sagradas, sob guia e inspiração também do Espírito Santo. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas, na comunidade, na igreja, o hábito de oração e vigilância, porque é por via da oração que a nossa fé fica vivificada, é por via da oração que nós podemos apresentar a Deus, que é um Deus monoteísta, podemos apresentar a Ele aquilo que é a nossa compreensão enquanto seres espirituais, e também por intermédio da oração que nós podemos conhecer a vontade de Deus a operar sobre a nossa própria vida. E constitui, por último, o quarto objetivo desta ministração da palavra: formar líderes, e quiçá líderes espirituais, líderes estes que, tendo a percepção, a noção de um chamado, possam se preparar não só para aceitarem este mesmo chamado, mas também para fazerem este chamado cheios da graça e da unção, isto é, cheios da graça e do conhecimento, porque estes são os alicerces fundamentais para que o ministério possa ter uma forma, possa ter uma estrutura, e que também esse ministério, que é a vocação, possa assegurar que haja uma entrega, porque este aqui é o requisito fundamental, é a entrega, é a aceitação, pois nós sabemos que o Senhor capacita aqueles a quem Ele escolhe. Mas para que essa capacitação possa ocorrer, primeiro temos que ter o reconhecimento de que há um chamado, e em segundo temos que, de uma forma voluntária, temos que aceitar esse mesmo chamado. Temos como tema para o dia de hoje, justificação pela fé em Cristo. Este tema nós vamos estudar na base da Epístola aos Romanos, no trecho que sai desde o capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 5, verso 11. Antes de olhar assim com profundidade e começarmos já a estudar com profundidade esse tema, vamos lembrar o que nós tratamos na última sessão. A última sessão nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. O tema foi os fundamentos sobre a fundação da igreja. E lá nós vimos qual foi a orientação que Cristo deu aos seus discípulos após ter ressuscitado. Portanto, inicia o Atos dos Apóstolos, sob a autoria de Lucas, o mesmo autor do Evangelho segundo Lucas, em que ele lá dizia que após terem se cumprido tudo aquilo que estava escrito no livro de Lucas, que era a primeira parte ou o primeiro volume dos seus escritos, então ele estava agora a escrever o livro Atos dos Apóstolos para complementar aquilo que estava lá escrito. Temos que nos lembrar que os evangelhos dizem respeito à vida, obra
isto é, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Isto está esgotado nos evangelhos. Então aparece aqui em Atos dos Apóstolos como dando continuidade ao ressuscitar, porque aquilo era divino e aquilo também era o que Cristo havia informado aos seus discípulos. Aparece novamente agora Lucas cá a dizer que tudo aquilo que Cristo tinha dito cumpriu-se e eles pessoalmente haviam visto quando eles foram dias depois aquele túmulo e lá não encontraram o corpo de Cristo e por intermédio de duas testemunhas que encontraram lá foi-lhes informado que Cristo havia ressuscitado. Daí que houve aquela apoteose. Por um lado eles estavam alegres, mas por outro lado eles ainda não tinham uma clara percepção sobre o que estava aquilo a acontecer. Então teve que Cristo, agora ressuscitado, aparecer novamente aos discípulos. Então é esse momento que Lucas já aparece. Ele diz assim que Cristo ressuscitou e depois voltou para os seus discípulos e privou com os seus discípulos durante 40 dias. Então, nesse período em que Cristo está convivendo com os discípulos, Cristo disse a eles que dali a mais um pouco ele iria partir, mas que não levaria os seus discípulos. Eles teriam que ficar lá. Então, para que eles também esperassem mais algum tempo ali em Jerusalém para aguardarem a descida do principal. Então, um deles, dos discípulos, pergunta: quando é que essas coisas vão ocorrer? Então, a resposta que aqui é dada por intermédio de Cristo foi particular e foi importante para nós compreendermos o que Cristo estava a querer dizer. É que Cristo diz que não competia a ele saber quando é que aquelas coisas iriam ocorrer, pois somente esse era um mistério reservado somente ao Pai, que é aquele que sabe todas as coisas. Com efeito, significa que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Por isso é que eles ainda não compreendiam sobre os mistérios do reino. Então, o que acontece? Cristo, quando diz essas coisas, Cristo depois ascende, levado, quando ele dissipa numa nuvem, por uma nuvem. Mais uma vez, aqui aparecem duas testemunhas. Por enquanto os discípulos ficavam a olhar pelas nuvens, Cristo a desaparecer para a sua glória, eles continuaram a fitar, como se quisessem ver mais alguma coisa. Como quem está a olhar não está a compreender. Isto é, os seus olhos antes viram um Cristo, mas depois os seus olhos viram uma nuvem a levar a Cristo. E os seus olhos queriam compreender para onde é que estava a ir a Cristo. E eles, sendo discípulos, não estavam a entender para onde é que Cristo estava a ir. Apareceram duas pessoas vestidas de branco. Mesmo as duas testemunhas, mesmo pelo mesmo número que apareceu lá no túmulo, quando foram os discípulos, após Cristo ter sido depositado lá no túmulo. Essas duas testemunhas disseram a eles: de nada vale vocês ficarem aí parados à espera, porque ele não vai voltar. Na verdade, de nada vale vocês ficarem aí parados a olharem, porque ele já foi. Da mesma forma que ele foi, ele também irá regressar dessa mesma forma. Então veio a resposta que Cristo dizia que não cabe a vocês saber quando, porque eles queriam saber quando. Então teve que aparecer duas pessoas a dizerem que ele há de voltar da mesma forma, mas não respondeu quando, porque não cabe ao homem saber quando. Não cabe ao homem saber ou se preocupar com o amanhã. Não cabe ao homem fazer futurologia. Somente o futuro pertence ao domínio e conhecimento de Deus, porque Ele é o Senhor do futuro. O que cabe ao homem é aguardar a descida ou regresso de Cristo. Como? Em oração, invocando o seu nome. Foi isso que os discípulos tiveram que ficar a fazer. Isto é, quando aqueles dois testemunhos dizem isso, então eles descem de lá, vão para Jerusalém. Chegam a Jerusalém, subiram para aquela sala onde eles habitualmente ficavam reunidos. Quando eles estiveram já reunidos naquela sala, é quando a descida do Espírito Santo, naquilo foi eternizado como sendo a festa de Pentecostes. Quando a festa de Pentecostes, que é o batismo pelo Espírito Santo, aqueles que receberam a descida do Espírito Santo, eles começaram a profetizar. Aqui era o cumprimento de uma profecia de Joel, porque Joel disse no Antigo Testamento que chegarão os tempos em que o seu povo irá profetizar, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então este povo começa a profetizar, passam pessoas testemunhas, começam a ouvir aquele povo, que são os discípulos que receberam o Espírito Santo, a falar em uma língua que eles não são nativos de tal língua, mas que aqueles estavam a passar, percebiam o que aquelas pessoas estavam a dizer. Isto é, estavam a profetizar, significa que estavam a falar coisas
que outras pessoas entendiam. Isso é que é profetizar. Então, enquanto eles falavam aquilo, aquelas pessoas percebiam que aqueles estavam a falar sobre as maravilhas do reino de Deus. Então, eles, em um jeito de gozo, até a duvidar, disseram, certamente que eles estão embriagados de vinho. Então, quando levanta-se Paulo como fundamento, como a igreja, porque Cristo tinha dito a Paulo, Paulo, quando eu for, tu vais ser o Cefa, cuida da igreja, proteja os seus irmãos. Levanta-se Paulo neste momento. E Paulo começa então, Pedro. Levanta-se Pedro, dos 12, e começa lá a defender a fé dos 11, incluindo ele, dos 12, incluindo ele. Porque aqui nos 12 já tinha sido completo o número quando foi substituído Judas Iscariote por Matias. E também, mais uma vez, o critério para a escolha do Matias, que é que ele queria substituir a Judas para se completasse o número novamente, serem 12. O critério foi a consulta do Espírito Santo. Então, basicamente, na sessão passada, nós falamos sobre o Espírito Santo, certo? Que é o fundamento da fundação da igreja. Também as Escrituras dizem que é o Espírito Santo que vai nos guiar por toda a verdade. Até quando? Até o regresso de Cristo. Por isso é que Cristo disse, eu vou, mas vocês não ficarão reféns. Até convém que eu vá. Mas somente os discípulos perceberam que convinha que Cristo fosse, somente quando Cristo realmente foi, eles receberam o Espírito Santo. Quando eles recebem o Espírito Santo, é quando eles começam já a pregar o Evangelho. É nesse momento em que, quando aparecem aquelas outras pessoas e acusam eles de estarem embriagados de vinho, então Pedro, agora que já tinha recebido o Espírito Santo, ele levanta-se e começa a pregar o Evangelho. Como? A defender a fé deles diante daquelas pessoas que não tinham percepção nem entendimento daquilo que estava a acontecer. Então, assim é a igreja hoje. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. Quem não está em Espírito não entende o que nós falamos, porque nós profetizamos. Como? Por intermédio do Espírito Santo que coloca as suas palavras na nossa boca. Então, foi sobre isso que nós falamos. Hoje, dando continuidade, vamos entrar na sequência, se nós olharmos para a escatologia das Escrituras Sagradas, após Atos dos Apóstolos, que é a fundação da igreja, seguem-se cartas e epístolas. Qual é a diferença entre cartas e epístolas? E há uma diferença que importa agora trazermos esta terminologia. As cartas são escritos que eram dirigidas a certas pessoas. Por isso chamavam cartas pastorais. Normalmente eram cartas enviadas para bispos, diáconos, arcebispos, aqueles que tinham sido comissionados a cuidarem da igreja, porque os apóstolos tinham a missão de implantar a igreja, que é o que? Expansão, e cuidar da sã doutrina. Então, lá onde eles colocavam esses núcleos, depois eles lá preparavam líderes, para que esses líderes eclesiásticos pudessem cuidar da fé da igreja, pudessem ministrar o verdadeiro evangelho com base nos fundamentos da fé da sã doutrina que foi entregue por esses verdadeiros apóstolos. Então, foi isso que nós vimos, que nós podemos conceber como sendo cartas. São escritos dirigidos a pastores ou a bispos ou a líderes espirituais, qualquer que seja a posição, quer seja obreiro, quer seja do grupo de oração, quer seja do grupo de louvor ou da adoração, quer seja pastor, quer seja mestre, qualquer que seja o ofício, a vocação, até mesmo a própria igreja. Então, esses são os depositários das cartas. Então, este é o conteúdo das cartas. Isso é o que faz a carta. Agora, as epístolas são instruções, são narrativas, é o alimento espiritual em termos de como podemos cuidar e cultivar a fé, não só da igreja, mas também da comunidade, mas as epístolas, diferentemente das cartas, é dirigida a uma comunidade maior. Então, este aqui é o padrão de diferença entre cartas e epístolas. Então, desde Romanos começa a sequência de cartas e epístolas. Nós sabemos que a Paulo são atribuídos a autoria de 7 cartas e epístolas. 7 em termos de número. E Romanos é a primeira dessas 7 cartas e epístolas sob a autoria do apóstolo Paulo. Então, como nós estamos a ver,
o tema, o que acontece é que a autoria da carta aos Romanos é atribuída a Paulo, mas Paulo não escreveu essa carta quando esteve em Roma. Paulo escreve essa carta quando está em Corinto. Segundamente, em nenhuma passagem aqui na carta aos Romanos consta que Paulo esteve nessa descrição, na carta que ele escreve aos Romanos, neste período. Porque ele escreveu essa carta quando estava em Corinto, e ele foi a Corinto antes de ir a Roma. Então, em nenhum momento nesta carta consta que Paulo esteve em Roma. Quando é que Paulo vai a Roma? Esse registro está no livro de Atos dos Apóstolos. Consta lá que Paulo foi a Roma, mas prisioneiro. É levado a Roma como prisioneiro. Não é? É quando Paulo vai a Roma. O que acontece neste período é que, neste período, já tinha sido fundada a primeira igreja fora de Jerusalém. E a primeira igreja foi criada, há relatos de que a primeira igreja, ou das primeiras igrejas, foram criadas fora de Jerusalém. Um desses sítios foi em Roma. E o que acontece? Roma era nesse período o centro do mundo. Era das capitais mais importantes do mundo. Por quê? Porque era daqui que era a capital do Império Romano, que era esse Império Romano que governava, por assim dizer, Jerusalém e que tinha o poderio mundial nessa altura. Então, cria-se ou funda essa igreja em Roma, mas por uma comunidade de judeus cristãos lá. E no ano de 49, esta comunidade é expulsa de Roma por intermédio do imperador Nero. Eles, quando são expulsos, aquela igreja que ficou lá passou a ser conduzida por gentios. Então, é por essa razão que Paulo, tendo recebido o arcabouço do chamado, tendo sido levantado para pregar o evangelho aos gentios, então Paulo, ele não se receou em escrever essa carta para os romanos, porque ele tinha a revelação de que o evangelho era voltado para os gentios, conquanto ele então redige esta carta para aquela comunidade dos gentios que, após os judeus terem sido expulsos de Roma, passaram estes a estarem à frente da igreja. 4, 5 anos depois dos judeus terem sido expulsos de Roma, eles são readmitidos ou são permitidos a terem que voltar, foram possibilitados novamente a voltar para Roma. Quando os judeus então voltam para Roma, chegam lá, encontram uma outra comunidade à frente das igrejas que eram gentios. Isso criou o quê? Confusão, distorção, discussão sobre a fé. Então é daí que Paulo então escreve essa carta. Que era para quê? Para explicar à igreja, à comunidade, sobre as respostas que os dois procuravam na hegemonia sobre o entendimento sobre a salvação, sobre a fé. Então, foi nesse contexto que Paulo escreve essa carta. Isto era primeiro para vocês perceberem qual é o contexto em que Paulo escreve essa carta. O tema principal que Paulo encerra na carta aos Romanos é a salvação pela fé. Esse aqui é o tema central de todo o livro dos Romanos, da carta aos Romanos. É a salvação pela fé. Mas eu estou a dizer salvação, apontar para uma palavra, está escrito justificação. E vocês não se aperceberam talvez, mas agora podem perguntar por quê. Eu vou também, antes de entrarmos no estudo teológico profundo, explicar por que a justificação e não salvação, e por que a justificação aqui nesse sentido significa salvação e como é que isto ocorreu. Vamos primeiro, então, olhar para aquilo que são as partes desse texto, né? Nós vamos dividir esse estudo em 4 partes. A primeira parte, nós vamos ver onde Paulo traz uma discussão sobre as limitações da lei como um dos pressupostos para a salvação, e depois também Paulo traz a questão da justiça de Deus ou da justificação e também traz a fé. Então Paulo aqui, na primeira parte, faz uma discussão sobre a lei
a justificação, a justiça e a fé. Depois, na segunda parte, Abraão, pai de todos os crentes em Deus, é quando Paulo agora traz um outro elemento para podermos perceber a justificação pela fé, porque até aqui é como se fosse uma revelação para os gentios. Então ele agora chama Abraão para os judeus perceberem. Por isso ele exemplifica com Abraão, que era judeu. Então aqui nesta segunda parte, Paulo já agora traz para este elemento, para essa discussão, para se compreender a justificação pela fé, traz a questão da obra, a obra da lei. E quais eram as limitações da obra para a salvação, dando a entender que nem a obra, tampouco a lei, são suficientes para a salvação, porque inclusive o próprio Abraão foi justificado antes de ser circuncidado e antes de existir a lei. A terceira parte é quando se refere à fé como sendo uma riqueza da vida. Como? Aqui Paulo olha para a fé enquanto sendo um desígnio, entrega a uma comunidade, quer de circuncisos, quer de não circuncisos, quer de judeus, quer de gentios. E de que forma é que esses vivem a fé enquanto uma riqueza da vida. Aqui a riqueza da vida é perceber a riqueza enquanto uma plenitude, enquanto uma abundância, esta plenitude que é obtida por intermédio da fé, sendo a fé a única condição para que quer judeus, quer gentios sejam justificados. A quarta e última parte vai ser sobre as razões da nossa esperança. Aqui nesta parte, Paulo quer dizer que, por fim, se nós tivermos que ter esperança, ou se tivermos que nos gloriar em alguém, homem algum pode se gloriar de si próprio. Homem algum pode se gloriar das obras. Homem algum pode se gloriar da lei. Mas se nós tivermos que nos gloriar de algo, então que este algo seja Deus. Esta é que é a razão da nossa esperança. É a razão da nossa fé. É a razão da nossa glória. Porque é quando ele aqui traz como explicação a relação entre a fé, ou melhor, ele traz aqui a explicação sobre a fé na base das tribulações. Tribulações são o quê? Perseguições severas, desafios, desertos, dificuldades. Então ele explica que em tudo temos que dar graças a Deus. É isso que ele quer dizer no fundo. Dizer que nós temos que nos gloriar a alguém que seja em Deus. E ainda que nós estejamos em tribulações, ainda assim devemos glórias a Deus. Então é sobre isso que nós vamos estudar com profundidade. Aqui, o que acontece? Nós dizemos que o tema central que Paulo trouxe era a justificação. E nesse contexto, a justificação é salvação. Por quê? Isto é uma questão de nós fazermos uma leitura às Escrituras Sagradas com base em técnicas próprias, adequadas, específicas, para nós compreendermos a revelação por detrás da letra. Isto é, à luz da hermenêutica e à luz da exegese, que são também duas técnicas que são aplicadas para a compreensão em geral de qualquer texto e em particular das Escrituras Sagradas. O que acontece? É que para nós compreendermos as Escrituras Sagradas, nós devemos sempre fazer uma conjugação, não somente olhar para o texto em si, porque o texto é uma mensagem, mas temos que olhar também quer para o emissor, quer para o receptor, e olhar para todos em conjunto, para encontrar uma significância. Então daqui resulta aquilo que chamamos de significação, que é diferente de significado. Significado é o texto, mas a significação é aplicar ao texto um conhecimento, uma ideologia, uma inteligência, para você dali produzir um entendimento, que é um entendimento que às vezes vai muito para além daquilo que o texto em si diz. Consequentemente, se nós formos olhar somente para o texto justificação, a raiz da justificação é justo, e justo é um atributo de Deus, certo? Mas nós quando dizemos justificação pela fé, então isto haveria de nos ser suficiente bastante para percebermos? Eventualmente não, porque o texto
é formado por símbolos, é formado por letras, que são escritas num certo contexto e em função de uma certa cultura, para que aquelas pessoas naquele tempo pudessem perceber. Ora, sendo Paulo judeu, que viveu naquela época, que experimentou uma certa cultura, será que nós podemos hoje compreender o que Paulo quis dizer se nós simplesmente olharmos sobre a nossa ótica, isto é a nossa cultura, a nossa vivência? Não. Teremos que o quê? Tentar compreender ou tentar entrar na cabeça de Paulo para perceber o que Paulo quis dizer. Porque é que você consegue chegar à compreensão profunda da Escritura Sagrada, quando você tenta perceber o que o autor que escreveu quis dizer. Consequentemente, uma outra técnica, outro parâmetro que se usa para a interpretação das Escrituras Sagradas é olhar o contexto. O contexto ajuda-te muitas vezes a ultrapassar essas barreiras de compreensão somente com base nos símbolos que são as palavras. Então, o contexto em que Paulo escreve esta carta é que ele estava a falar de salvação pela fé. Salvação pela fé. Consequentemente, nós compreendemos que ele, quando usou o termo justificação, ele quis dizer salvação. Salvação pela fé. Então, aqui, só para também facilitar a nossa compreensão, fica aqui esta explicação, esta explicitação, para podermos perceber no mesmo parâmetro. O que acontece? Ele diz assim, a justificação ele diz que é uma vida divina. Como é que ele começa aqui? Então, Paulo começa esta parte dizendo o seguinte, dizendo que a lei em si já não era suficiente para justificar alguém diante de Deus. Justificar no sentido de esta pessoa ser perdoada pelos pecados, porque a única pessoa que pode justificar é aquele que é justo e bondoso, que é o próprio Deus. Então ele dizia que a lei serve somente para nos consciencializar do pecado, mas que a lei não justifica a ninguém. De seguida é quando ele diz assim, que pelo fato da lei não ser mais eficaz, então resulta que a justificação é somente possível mediante a graça. Porque ele diz que pela graça ninguém mereceria ser justificado, mas somente pela graça, porque a graça não é borla, é diferente. A borla tem um preço, mas a graça não tem preço. A graça é graça. Então, a graça, para que ela fosse ser usada como um testamento para a justificação, para a salvação pela fé, ela tem que permanecer mesmo como a graça, porque a graça é um nada. E esse nada é a pessoa de Cristo. É daí que emerge a figura de Cristo, porque ele diz que Cristo ele veio para aperfeiçoar a lei e os profetas. Então, ele diz assim, que a única pessoa que pode nos justificar hoje é Cristo, por intermédio da graça que operou nele, ao ele ter morrido e ter carregado sobre ele os nossos pecados. Então, quem crê, aí é que está a fé, aí é que entra a fé. Quem crê pela fé que Cristo justificou os nossos pecados, ou carregou sobre nós as nossas falhas, então aí nós podemos, somente por essa via, podemos ser justificados pela fé, podemos ser justificados pela fé em Cristo diante de Deus. Então, este foi o elemento assim fundamental que Paulo traz nessa discussão sobre a questão da justificação. Depois, mais à frente, ele fala sobre a questão da obra da lei. Ele diz o seguinte, diz que a lei, ou melhor, ele diz que a graça aboliu a lei. Porque quando veio a graça, a lei deixou de ser relevante. Mas que por essa via, a graça não veio para refutar a lei, mas veio a graça para dar eficácia à própria lei. Então, essas são as instruções que Paulo dá quando faz essa explanação. Mas ele, quando está fazendo essa explanação, está a dirigir essa pregação para judeus. Está a dirigir essa pregação para, não para judeus, para gentios. Ele a dizer que a lei, que era a condição para a salvação no Antigo Testamento, definido pelos judeus. Ele diz que a lei
já não tem eficácia, porque a partir do momento em que Cristo, pela graça, carregou os nossos pecados, então nós somente podemos ser justificados a Deus somente pela fé em Cristo. Então, por essa razão, a graça não veio para rejeitar ou para refutar a lei, mas veio para aperfeiçoar. Quando ele a falar isso, está a falar aos gentios. Então, ele agora volta-se para os judeus. Volta-se para os judeus. E ele traz como exemplo aos judeus Abraão, que é aquele a quem eles criam. Então, ele diz assim, Abraão, que é o pai de todos os crentes em Deus. Abraão, o que acontece? O que diz as Escrituras? É isso que ele diz. O que diz a Escritura a respeito de Abraão? Então, ele convida a olharmos para o livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 1 até 6. Naquela passagem, Deus diz a Abraão, Abraão, eu irei te recompensar, eu te recompensarei grandemente, eu sou contigo. E Abraão responde a Deus, dizendo a ele, como é que tu podes me recompensar se toda esta glória que eu tenho, não tenho um descendente a quem eu possa dar? Eu tenho somente um escravo natural de Damasco. Então, como é que pode me recompensar? Então é quando Deus diz a Abraão, sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas se tu puderes, assim será a tua descendência. De seguida dizem que Abraão creu. E porque Abraão creu, então a justiça de Deus foi imputada em Abraão a partir daquele momento, quando Abraão creu, antes sequer dessas coisas ocorrerem. Então, ele diz assim, que se isso tudo aconteceu por intermédio de Abraão, dessa mesma forma, e Abraão foi justificado por Deus somente porque creu, isto é, Abraão foi justificado pela fé. É o que ele quis dizer. Que mesmo vocês que são judeus, olhem para Abraão, que é o vosso exemplo. Ele pergunta, como é que Abraão foi justificado? Ele traz Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6. Depois de seguida, ele chama agora Davi, livro de Salmos, Salmos capítulo 32, versículos 1 e 2. Então, ali Davi diz assim, diz que eu sou alegre, ou nós temos que nos alegrar, alegremos-nos, porque ninguém merecia ser salvo. Ninguém merecia ser salvo, ninguém merecia a salvação, mas hoje nós podemos nos alegrar, porque Deus nos salvou por intermédio de Cristo. É o que diz Davi. Então, Paulo volta a dizer, realmente a isso que Davi está a dizer. Esses que estão alegres hoje, quem são? São circuncisos ou são incircuncisos? Então ele diz que esses são os incircuncisos, não são os circuncisos. Por quê? Porque esses tornaram-se filhos de Abraão pela descendência de Abraão através do padrão que é a fé. Depois disso, é quando ele entra para uma terceira dimensão nesta fundamentação, é a doutrina que ele está a explicar. Ele diz assim, que agora que já nasce um novo povo, que é uma nova comunidade, que passa a ser uma única comunidade, que é aquela para quem a obra da fé foi emprega. Então ele traz agora um outro elemento, diz a obra da fé. Diz que não é pela obra da lei, mas é pela obra da fé. E é interessante que ele, quando fala da obra da fé, ele primeiro diz, a fé, ele faz uma distinção entre a fé em Cristo e fé de Cristo. É interessante nós tentarmos perceber o que ele quis dizer com fé de Cristo. É que ele diz que o próprio Cristo, para o Cristo ter se preparado, ter se santificado, ter se prontificado para aceitar a cruz, então Cristo também teve que ter fé. Então ele diz a fé de Cristo, e não, que é diferente da fé em Cristo. A fé em Cristo é a fé que opera em nós, para nós crermos em Cristo. Ele diz que o próprio Cristo teve que ter fé. Ele se refere à fé de Cristo. Então ele diz assim, que hoje que a comunidade, quer dos crentes, quer dos não crentes, quer dos judeus, quer dos gentios, quer dos circuncisos, era isso que eu queria dizer, quer dos não circuncisos, eles receberam a partir daquele momento uma grande riqueza. Ele diz que esta grande riqueza que recebeu a comunidade hoje é a fé em Cristo.
E essa fé é manifesta pela obra do Espírito Santo. Então, essa é que é a riqueza que a comunidade hoje goza dessa nova vida em Cristo. A última parte é quando ele volta-se já para todos, no sentido de falar quer para judeus, quer para gentios, ele volta-se para falar das razões da nossa esperança. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o quê? Posto tudo isso, em que é que nós devemos colocar a nossa glória? A que é que nós devemos as nossas glórias por tudo isso? Então, ele começa por chamar primeiro as tribulações. Ele diz assim, que em tudo, ele está a concluir este raciocínio, ele dizendo, contudo, nós devemos dar glórias a Deus, quer nas tribulações, quer nas alegrias. Depois ele explica por que também temos que dar a glória a Deus nas tribulações, porque pode ser relativamente fácil perceber porque temos que dar glória a Deus nas alegrias. Então ele diz que ainda assim nós devemos dar glória a Deus também nas tribulações. Por quê? Ele tenta explicar aqui que as tribulações são permitidas por Deus para a nossa fé crescer. Ele diz assim, vou explicar por que as tribulações, também nós temos que dar as glórias a Deus nas tribulações, dizendo assim, que as tribulações desenvolvem a paciência. Estamos a falar de qualidades de fé. Reparem que esse trocadilho de palavras vamos fazer, isso tudo é fé. Então são as qualidades de fé, a forma como a nossa fé ela cresce. Ele diz que as tribulações desenvolvem a paciência. Significa que a paciência é o resultado de nós aceitarmos as tribulações pela fé. Ele diz que as tribulações desenvolvem a paciência. Depois diz, e a paciência desenvolve a experiência. A experiência é também uma qualidade de fé. Ele diz a experiência, uma Bíblia diz experiência, outra diz firmeza. Firmeza. E depois ele diz que, e a firmeza desenvolve a esperança. A esperança é também a terceira qualidade de fé que ele traz aqui. E ele diz que a esperança nada teme. A esperança não tem confusão. Por quê? Porque a esperança é o resultado do amor de Deus. Como? Através do Espírito Santo nós recebemos no nosso coração. Quando nós temos o Espírito Santo no nosso coração, nós não temos receio algum com nenhuma tribulação. Antes, pelo contrário, percebemos que este é um caminho para nós desenvolvermos a esperança. E depois ele termina dizendo assim, que em que é que com tudo isso nós devemos dar glórias? Ele diz que somente em tudo isso nós temos que dar as nossas glórias a Deus. Por quê? Porque Deus foi aquele que, por intermédio da sua glória, enviou o seu Filho Jesus Cristo. E nós, pela fé em Cristo, cremos que Ele morreu por nós e, como tal, como consequência, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse depósito que nos ativa, nos reconcilia, quer com Deus Pai, por intermédio do Filho, que é o único caminho entre Deus e a humanidade. Então, tendo chegado a esta parte, fica encerrado este primeiro momento, e é agora momento para a contribuição em formas de questões, dúvidas, sugestões, comentários, para enriquecer esta nossa aula. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho aqui umas duas questões. A primeira é: como os romanos chegam a governar Israel sendo uma terra santa? A segunda: o que o Paulo fez para estar preso e voltar a Roma como um prisioneiro? Obrigado. Saudações. É um tema muito interessante. Eu acabei tirando uma anotação que acho que é importante, se calhar, trazer cá. A riqueza em Cristo, a fé em Cristo é a riqueza da vida. Hoje, a Deus devemos dar graça em todas e quaisquer situações que nós tivemos a atravessar. Agora irei passar para as minhas questões.
Como é que somos salvos ou justificados pela fé em Cristo? De seguida, quais são as obras da fé? Quais são as riquezas consequentes da nossa fé no Senhor? Como é que o Espírito Santo trabalha a nossa fé para que ela seja fértil e produtora de frutos que agradam a Deus? Como é que a fé em Deus pode tornar o mundo um lugar melhor? O que a cruz representa na expiação de pecados do mundo ou dos nossos pecados? O que é uma vida divina? Como alcançá-la? E se é na terra ou nos céus? É na terra ou nos céus que nós temos essa vida divina, com certeza. Como é que a fé de Abraão pode ser um instrumento de conversão a judeus e gentios? Como é que hoje as igrejas podem treinar ou ativar a fé arrefecida e torná-la eficaz para a justificação em Cristo? Como é que a fé em Cristo pode ser aplicada na conversão de almas? Para fechar, como é que podemos transmitir ao mundo a nossa fé em Deus? Saudações. Eu tenho aqui duas questões. E a primeira é graça. Como percebê-la? Como forma de dar um pouco mais de contexto à questão, eu diria, como é que uma pessoa fraca pode ter um vislumbre do que é a graça? Sim, a questão seguinte é: que consequências advêm da não aceitação das turbulências? Amados irmãos, muito obrigado por estas questões que foram aqui colocadas para podermos aprofundar o nosso estudo. E aprofundar é a melhor proposta que podemos ter quando fazemos um estudo, porque devemos sempre entrar para sessões como estas, não para ler, não para receber, mas sobretudo para podermos nos tornar estudiosos, para desenvolver a crítica, a autocrítica e o empenho, a diligência de querermos conhecer cada vez mais e melhor o Senhor. Porque isto é o desígnio do próprio Deus. Lembremos-nos sempre que Deus, quando levanta Josué, entre aspas, Josué apresentava-se como um jovem. Mas para Deus, Josué já não era jovem. Josué já tinha tido a mentoria, o coaching, o treinamento, a formação sobre liderança por intermédio de Moisés. Mas porque Moisés ainda existia, era vivo, Moisés acabava por absorver Josué. Moisés acabava por fazer Josué ao lado, ou perto de Moisés, sentir-se ainda um jovem. Então, teve que Deus levar o seu servo para começar a falar a Josué e dissesse: Josué,
aplica-te diligentemente a meditar as Escrituras e não te apartares dela nem para a direita, nem para a esquerda. Então, essas questões recebo como este caminho para nós fazermos estudiosos das Escrituras Sagradas. Disse que todo cristão deve ser um teólogo. Todo cristão deve procurar aprofundar as coisas sagradas. Porque Cristo assim deseja. Nós não só ficarmos na fé, mas devemos nos esforçar. Devemos nos empenhar a crescer aquela fé, a virtude. E a virtude, por cima da fé, o conhecimento. Então, isso é a forma de nós fazermos crescer a nossa fé. Quanto mais aumenta a nossa fé na base da compreensão das Escrituras Sagradas, melhor vai ser o nosso domínio e compreensão sobre as coisas espirituais. A primeira destas é como é que os romanos chegam a governar Israel, sendo Israel uma terra santa. Isto convida-nos a essa questão, convida-nos a regressar para o Antigo Testamento e nós lá compreendermos em que momento é que o governo romano, Roma, passou a governar o mundo, né? E quais foram os motivos para que isso ocorresse. Então, quando nós estudamos o Antigo Testamento, tivemos a oportunidade de compreender a decadência espiritual de Jerusalém. Essa decadência espiritual do povo de Deus, decadência espiritual de Jerusalém enquanto uma cidade santa, enquanto um centro teológico, mas que representava um povo, que era o povo de Israel. Então, a decadência espiritual do povo de Jerusalém foi algo que, primeiramente, foi anunciado a Moisés. Deus disse a Moisés que é um perigo que este teu povo... Deus, quando levanta Moisés, era para Moisés levar o povo para a terra prometida, mas ao mesmo tempo que Deus está a fazer isso por intermédio de Moisés, também está a avisar a Moisés que lá, este povo vai ter problema lá. Vai ter problema do quê? Esfriamento espiritual. Por causa de quê? Contaminações. Por causa de casamentos mistos. Não é? Por causa de idolatria. Não é? Então reparem que isto é anunciado a Moisés. O que acontece é que, porque Deus avisa os seus planos aos seus profetas, efetivamente isso que Deus havia anunciado a Moisés sobre o seu povo aconteceu. O povo introduzido lá na terra estrangeira engordou por causa da fartura, porque o povo apegou-se ao leite e mel e depois esqueceu-se o quê? A comunhão com Deus. Esqueceu-se da comunhão com Deus. Consequentemente, o povo começou a arrefecer. Isso levou a uma decadência espiritual. Quando os judeus voltaram a cair, não foi a primeira decadência, voltaram a cair, mas agora por causa destas misturas, contaminações. Então, o povo é quando Deus começa a enviar lei, primeiro por também o próprio Moisés, que era aquela lei para regular o povo, para obedecer aquela lei de forma a manter-se no caminho de Deus. Mas depois, porque a lei falhou, então Deus começa a mandar o quê? Profetas. Foi mandando profeta, atrás de profeta, atrás de profeta, atrás de profeta. Até o ponto de, nesses mesmos profetas, alguns deles terem antevisto que o povo haveria de ser capturado e castigado como cativo, levando como cativo durante um período de 70 anos. Quer dizer, até chegou-se ao nível desse tipo de revelação. Mas o povo estava arrefecido, estava esfriado. Logo, quando a pessoa está esfriada espiritualmente, a pessoa não reconhece uma verdade, ignora uma verdade, porque não faz sentido. Fica a pensar que aquilo não acontecerá comigo. Isto que estão a dizer não é para mim, é para os outros. Então, eles tinham este grande problema. O que é o problema é esse?
é uma trave. Eles tinham uma trave no olho. O pecado coloca-nos uma trave no olho, de tal forma que a nossa vista não fica clara, transparente, aberta. Consequentemente, quando nós discutimos consequências teológicas, estas razões percebemos. Por que Deus, então, mandou o seu povo para o cativo? Percebemos que, afinal, aquilo foi pela vontade de Deus. Deus assim quis que o seu povo fosse levado como cativo. Para quê? Para que o povo depois se arrependesse, para que o povo, para que lá se conservasse aquilo que chama-se do remanescente fiel, para que o povo se curasse. Então Deus já estava, até Deus queria até que se destruísse todo o povo de Israel. Todo o povo. Mas lá houve um remanescente fiel. Quer dizer, o povo teve que se arrepender. Então, mediante esse arrependimento, que era o que dizia a lei, então aquele remanescente fiel são os que estavam curados. Eles estavam curados, então estes foram permitidos que voltassem para o centro teológico que é Jerusalém agora, para que lá eles reconstruíssem o templo, reconstruíssem os muros, são as fortalezas, as muralhas, a defesa de Jerusalém, que era o próprio Deus, porque eles já não tinham Deus como sua defesa, já tinham perdido isso. É quando também no conjunto desses profetas vem Daniel. E Daniel, através de uma revelação profética, Daniel percebeu que já havia chegado o período dos gentios. O que significa o período dos gentios? Significa que havia chegado o término do domínio de Deus na humanidade por via de Israel. E que desde então iriam começar o governo do mundo a ser liderado por outras nações. Primeiro vieram os persas, depois vieram os medos, depois vieram os romanos. E essa decifração quem fez foi o próprio, quem descodificou isso foi Daniel. Então, voltando para aqui, os romanos governaram Israel pela vontade de Deus. Por quê? Porque enquanto o povo estiver fiel a Deus, as guerras, as turbulências, as perseguições são guerras do próprio Deus. Deus é quem vai pelejar por nós. Mas quando nós deixamos de ser obedientes a Deus, Deus sai da nossa denteira. Quando sai da nossa denteira, foi isso que permitiu com que Israel fosse dominado. Então Israel foi dominado porque Deus já não estava à frente como defesa. Mas Deus não estava à frente como defesa porque o próprio povo negou a Deus, rejeitou a Deus. E isso foi pela vontade de Deus. Então, voltando para este momento, foi por essa razão que os romanos governaram Israel. E isso também era uma preparação para o que estava a vir depois, que era o envio de seu filho nas circunstâncias em que tudo isso ocorreu. Em que tudo isso ocorreu porque aquilo marcou o momento em que agora a igreja, quando Cristo vem, a igreja é capturada por um sistema, que era o Império Romano. Este Império Romano, em conluio com a igreja, dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes do momento, doutores da lei do momento, esses em conluio, então estes fizeram um plano de tirarem a vida de Cristo, porque Cristo era um empecilho, era uma pedra no sapato para eles. Na verdade, eles achavam que Cristo foi somente uma pedra no sapato, mas Cristo não era uma pedra no sapato. Cristo era a pedra angular. Por isso é que ele, sendo a pedra angular, foi rejeitado pelos construtores que são esses. Então, tudo isto ocorre pela vontade, mas porque Deus tinha planificado tudo para que Cristo agora emerja como o mistério do plano de Deus. Esteve escondido esse mistério, que estava sem revelação das pessoas. Para o povo de Israel não tinha essa percepção. Por isso é que esses também rejeitaram a Cristo. Por isso é que também esses ainda assim, alguns, mesmo depois disso, também ainda não reconhecem até hoje. Então tudo faz parte do plano de Deus. Tudo está na agenda de Deus. 2. O que Paulo fez para estar preso e voltar a Roma como prisioneiro? O que Paulo fazia
para ser preso, acorrentado, rejeitado, era pregar o Evangelho. Então, o preço que Paulo pagou por pregar o Evangelho foi ser preso, acorrentado, privado da sua liberdade física. Mas era isto que Paulo tanto precisou, tanto quis, para que Paulo alcançasse o auge. Quando Paulo teve que experimentar isso, até Paulo dizer, é quando eu me sinto fraco, que eu me torno forte. Foi por intermédio de todas as tribulações que Cristo teve que passar para que Cristo alcançasse o epíteto do seu chamado. Foi por intermédio do sofrimento e da privação que o apóstolo João passou até o ponto de ser privado na ilha de Patmos, que fez com que João fosse arrebatado dos seus órgãos de sentido e tivesse aquela revelação apocalíptica que hoje aparece como o livro de Apocalipse. Com isso, a igreja hoje pode compreender que é em função do sofrimento enquanto um mistério, quando nós aprendemos a encarar e a viver o sofrimento como sendo uma forma de glorificar a Deus, que nós reconhecemos que é no sofrimento que está o poder, que é na cruz que está a glória do Pai por intermédio de Cristo. Número 3. Como é que somos justificados pela fé em Cristo? Então, justificação, como nós dizemos, justificação era salvação. Então, Cristo veio como para implantar a nova aliança. E ele, quando veio para implantar uma nova aliança, veio marcar uma nova era. E nesta nova aliança, a condição para a salvação é a fé e o batismo. Então, nós hoje somos justificados pela fé em Cristo quando cremos que hoje estamos sujeitos à nova aliança e que o único caminho para o Pai é Cristo. Isto é, nós hoje somos justificados pela fé em Cristo quando cremos em tudo quanto Cristo fez, disse e lhe ocorreu. Conquanto se nós cremos nisso, tornamos imitadores de Cristo. Quando nos tornamos imitadores de Cristo, então aí estamos a crer nele. Então, crer é questão de perceber, aceitar e obedecer. Isso é que é crer. Número 4. Quais são as obras da fé? É interessante perceber aqui que o apóstolo Paulo aqui, quando estava a se referir à fé como uma riqueza da vida, ele dizia que as obras da fé não justificam, ou melhor, isso não são somente justificados pelas obras da fé, mas também aquele que mesmo sem produzir obras, mas que tenha fé em Cristo como sendo Senhor e Salvador, esse também será justificado. Então, aqui o que Paulo estava a dizer era sobre a superlação, o poderio maior da fé relativamente às obras. Consequentemente, as obras de fé hoje são todas aquelas obras, não obras no sentido que, no entanto, que atos, ou eventos, ou atributos visíveis ou materiais. Mas as obras da fé hoje é crer, obedecer e esperar. Essas que são as obras da fé hoje. Não é uma obra que é visível, mas é uma fé, é uma obra que é o fundamento da fé, a fé enquanto sendo a crença naquilo que ainda não aconteceu. Então, para que essa obra da fé fique completa, nós temos que crer, esperar e não duvidar. Então, aí estamos a completar os desígnios dessa fé naquilo que ainda está por vir. Número 5. Quais são as riquezas consequentes da nossa fé no Senhor? Então, as riquezas, e obrigado por estar assim no plural, as riquezas consequentes da nossa fé no Senhor é a salvação. Né?
as riquezas que resultam da nossa fé em Cristo é a nossa salvação. Essa é que é a grande riqueza. Este aqui é o resumo de todas as riquezas que nós hoje podemos obter como consequência da nossa fé em Cristo. Somos o que? Somos justificados pela fé. Somos salvos. Então, essa é que é a riqueza. Número 6. Como é que o Espírito Santo trabalha a nossa fé para ser fértil e é produtora isso, né? Produtora de frutos que agradam a Deus. Então, o Espírito Santo trabalha a nossa fé por intermédio do dom da fé. Então, o dom da fé é um dos dons operados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos dá aquela coragem de, em face a situações que não têm explicação, mas nós ainda assim crermos. Então, isso é o fruto de coragem. É fruto de subsistir. É fruto de crer e perseverar, esperar. Então, isso é um dom. É um dom que o Espírito Santo é quem capacita. Não é o homem em si que tem um mérito pela fé, mas para nós termos uma fé que agrada a Deus, isto é, uma fé fértil e que produz frutos que agradam a Deus, tem que ser uma fé enquanto um dom do Espírito Santo. Tem de ser aquela fé que Cristo teve. Qual é a fé que Cristo teve? É que Cristo aceitou o caminho da cruz. Então, a fé que nós precisamos para ser fértil e produtora de frutos é aquele padrão de fé que Cristo teve. Cristo, antes de ir para a cruz, ele eventualmente preparou-se para a cruz. É por isso que ele, na oração da angústia, ele disse: se possível, afaste de mim este cálice. Mas depois, quando ele diz: não seja feita a minha, mas a sua, disse que um anjo desceu. Ele deu o quê? Coragem. Deu-lhe força para que ele pudesse suportar aquilo que estava ali a vir pela frente. Então, o Espírito Santo trabalha a nossa fé para ser fértil e produtora de frutos que agradam a Deus quando nos dá aquela coragem de podermos suportar, enfrentar, viver, lidar e aprender com tudo quanto ocorre. Número 7. Como é que a fé em Deus pode tornar o mundo um lugar melhor? Então, a fé em Deus torna o mundo um lugar melhor, porque a fé em Deus faz com que as pessoas se unam. Não é? A fé gera união. E a igreja, para que ela se constituísse, Cristo pediu união dos discípulos. Então, para o mundo tornar-se um lugar melhor hoje, as pessoas precisam de se unir. E unir significa aprenderem a conviver com diferenças, mas na base do respeito, na base da harmonia, na base da confraternidade, na base da fraternidade, na base da irmandade. Esses são os valores da igreja. São os valores em como é que nós podemos conviver em meio às diferenças, mas que façamos dessas diferenças como elementos, fatores para reforçar a nossa coesão como uma igreja. Porque lembram-se da alegoria do corpo. Então, o elemento que é usado, alegórico, para representar a igreja é o corpo. O corpo tem vários membros. Cada um tem a sua função específica, mas quando os membros do corpo são tragas todas em conjunto, eles, cada um, a seguir o seu objetivo específico, mas eles, quando estão harmonizados, então eles trabalham de forma complementar para um objetivo maior, que é o sistema, que é a igreja. Então, este que é a forma como a fé em Deus pode tornar o mundo um lugar melhor. Número 8. O que a cruz representa na expiação dos nossos pecados? Até Gólgota, até antes de Gólgota, isto é, no Antigo Testamento, tínhamos a figura da expiação
pelos pecados por intermédio dos sacerdotes. Que aquele que era expiação por intermédio de sangue quente e animal morto. Esta expiação disse que ela era temporária, não era definitiva, porque ela servia somente para escondia aquela abominação durante um certo tempo, não apagava definitivamente. Então, quando vem Cristo, à frente dele veio João Batista e começou a anunciar o reino, começou a pregar a ministrar o perdão dos pecados. Perdão dos pecados não, começou a pregar o arrependimento, começou a pregar ou a ministrar sobre o arrependimento. Quando ele disse, endireitai as vossas veleiras. O que acontece? Vem Cristo depois, pega esta base de pregação iniciada pelo João Batista, que era para anunciar a ele, e depois ele acrescenta outro. Então ele prega não só o arrependimento, mas também prega o perdão pelos pecados. Por quê? Porque somente ele é quem poderia perdoar pelos pecados. Por isso que João Batista disse, este vai vos batizar com um batismo que está acima deste batismo pelas águas. Não é? Alguém que é mais forte do que eu. Então, esta pregação, essa ministração pelo perdão dos pecados, por intermédio do Cristo, é por intermédio do Espírito Santo. Por essa razão é que a cruz representa o perdão pelos nossos pecados. A cruz representa o nascer de novo. E esse nascer de novo é contínuo. Que significa que quando Cristo disse carrega a sua cruz, ele não esteve a dizer que a cruz ou a nossa morte na cruz fosse algo que ocorresse num único momento. Não. Ele diz, nega a si próprio, carregue a sua cruz e siga-me, seguindo-me como? Carregando a cruz. Então, essa mortificação contínua da nossa velha crença, essa renúncia contínua do nosso pecado, isto é que vai representar a expiação dos nossos pecados hoje. Isso é que é a cruz, que é uma dinâmica. A cruz não é num único momento. Número 9. O que é uma vida divina? Como alcançá-la? E se este é um benefício que ocorre na terra ou nos céus. Então, uma vida divina é uma vida em respeito à vontade de Deus. Como? Por intermédio de nós procurarmos conhecer a vontade dele, escrita e registrada nas suas palavras, Sagradas Escrituras, e praticarmos a sua palavra. Como? Primeiro é preciso guardar no coração. Mas para guardar temos que compreender. Para compreender temos que afastar o orgulho. Se nós afastarmos o orgulho, compreendemos a palavra, guardamos no coração. O que é guardar no coração? É circuncidar o coração. Não estamos a falar de circuncisão externa. Não estamos a falar de batismo pelas águas, porque isso é somente uma expiação temporária. Estamos a falar de conversão interior, a nossa espiritualidade, o nosso coração, os nossos desejos, os nossos pensamentos relativamente às outras pessoas, aos eventos do mundo, ao trem. Temos que buscar essa pureza interior, temos que buscar essa santidade interior. Então, a vida divina é isso. Então, nós alcançamos por via da contínua santificação. Isto ocorre na terra como uma herança, como uma promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse, abençoarei a ti e toda a tua descendência. Então, todos aqueles que pela fé creem em Cristo, então também esses são descendentes de Abraão. Consequentemente, as mesmas bênçãos que Deus prometeu a Abraão, nós também herdamos. Onde? Aqui na terra. Número 10. Como é que a fé de Abraão pode ser um instrumento de salvação dos judeus e dos gentios? Nós temos que olhar mesmo para a fé de Abraão e verem Abraão como um instrumento de Deus. Porque a questão é como é que a fé de Abraão pode ser um instrumento de salvação de Deus e dos gentios. Temos primeiro olhar para Abraão. Isto é, Abraão era um judeu? Sim, era judeu. Abraão foi justificado
por ser judeu? Não. Abraão não foi justificado por ser judeu. Isto é, Abraão não foi julgado por ser circuncidado, porque a circuncisão era um sinal exterior de um certo povo eleito, né? Era uma forma de marcar, era como se fosse um selo exterior que marcava, que mostrava que este é eleito, este não é eleito. Então Abraão não foi justificado pela circuncisão. Tampouco Abraão não foi justificado pela lei. Por quê? Porque Abraão era para ser o pai da fé. Era para Abraão ser o protótipo daquele que iria, pela sua fé, justificar quer a judeus, quer a gentios. Por essa razão é que a fé de Abraão pode ser um instrumento de salvação de uns e dos outros. Número 11. Como é que hoje as igrejas podem ativar a fé arrefecida e torná-la eficaz para a justificação em Cristo? Então, a igreja pode ativar a sua fé arrefecida e torná-la eficaz para a justificação em Cristo quando a igreja voltar-se para Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando Cristo é cabeça da igreja, a igreja adota a cristocentridade. Adotar a cristocentridade significa a igreja desenvolver a sua teologia à luz daquilo que é o Evangelho e o ministério de Cristo. O Evangelho e o ministério de Cristo está muito bem tipificado, quer nos 4 Evangelhos, bem como nas cartas e epístolas que vêm depois, que explicam como é que a igreja hoje pode sustentar a sua conduta, isso é a sua atitude, o seu caráter, como é que pode viver a igreja e como é que cada cristão pode viver. Quando dizemos a igreja, estamos a olhar para o povo de Deus como um todo, estamos a olhar para cada cristão individualmente. Então nós nos revemos em todas as cartas e em todas as epístolas. Então por essa razão, hoje as igrejas podem ativar a fé ao viverem em conformidade, em forma de comportamento, hábitos, atitudes voltados que sejam reflexo daquilo que foi a doutrina ou a teologia de Cristo. E é preciso compreender muito bem, porque se nós não procurarmos receber o batismo pelo Espírito Santo, não vamos conseguir compreender o que Cristo nos disse. E vamos ser como discípulos dele, vamos querer saber quando é que essas coisas. Vamos ter ansiedade, vamos ver ansiosos com o passado, vamos ver cheios de preocupações do presente, vamos ver cheios de preocupações do futuro, vamos querer questionar coisas que não se questionam, vamos querer duvidar coisas que não se duvidam, porque fé é isso. Fé é crer sem duvidar, é crer sem questionar. Então, quando nós não temos o batismo pelo Espírito Santo, nós não conseguimos perceber as coisas sobrenaturais. E se não conseguimos perceber as coisas sobrenaturais, então a nossa fé torna-se arrefecida. Torna-se arrefecida. Por quê? Porque vai ser uma fé que quer olhar ou vislumbrar obras. Mas o desígnio da fé não é produzir obras. O desígnio da fé é ser justificado em Cristo. E quando a pessoa é justificada em Cristo, então a pessoa passa a produzir obras em nome de Cristo. As obras começam a manifestar-se primeiramente na salvação. E, quando assim nós passamos a vislumbrar as muitas riquezas que nós temos, porque o bem maior e mais precioso que existe no mundo é uma vida. É uma vida. É por isso que ali houve uma das primeiras perguntas: como é que se alcança essa riqueza? Dizemos que a riqueza é a salvação. Logo, quem adquire a salvação, também esta pessoa passa a querer buscar capitalizar essa riqueza que obteve. Como? Salvando outras pessoas. Quanto mais almas tu salvas, a tua riqueza está a aumentar. Mas onde? No reino dos céus. Não é uma riqueza visível, observável, palpável. Não é uma riqueza concreta. É uma riqueza espiritual, em zonas celestiais. Então, estávamos na 11, né? Hoje já estávamos na 12. Estávamos na 11, né? 11, yeah. E é interessante porque estou a ver, de seguida estamos a falar de conversão de almas. Veio a condizer, porque estamos a falar de conversão de almas, né? Então, hoje nós ativamos a fé arrefecida quando
buscamos a salvação como uma riqueza, para partir da riqueza que é a salvação que nós obtemos, podemos enriquecer as outras pessoas. Tornamos-nos servos, estamos a enriquecer as outras pessoas. Quanto mais nós enriquecemos as outras pessoas, estamos a trabalhar para o Pai. E estamos a acumular os nossos tesouros nos céus. E é assim que, voltando para o número 12, que pergunta-se como é que essa fé pode ser aplicada na conversão de almas. Conversão de almas. Então, o que acontece? É que nós percebemos que aquela salvação, aquela riqueza que nós tivemos, foi de graça. Não foi de borla. É diferente. Quando nós dizemos que foi de borla, significa que tem um preço, mas esse preço foi cancelado. Mas quando nós dizemos que foi de graça, significa que ela tem um preço, mas esse preço é imputado a nós em forma de amor. Por quê? Porque é um preço que não se paga. Quando você diz que é borla, significa que é um preço que está a ser cancelado, que tu podes pagar depois. Mas a graça é um preço que não se mensura, não se calcula a graça. Porque a graça é o amor. Então, nós fomos salvos pela graça divina de Cristo, operada por Deus, pelo amor de Deus para a humanidade por intermédio de Cristo. É por isso que Cristo, antes de ir e cumprir esse seu amor, ele disse que dou-vos um novo mandamento. Dou-vos um novo mandamento, que esse mandamento ele diz que é o amor. Então, é assim que nós hoje podemos salvar, converter almas. É demonstrar esse mesmo amor. O mesmo amor que Deus nos concedeu ao salvar-nos. É esse mesmo amor que nós devemos transmitir ao trem. O que acontece é que as pessoas têm um coração endurecido. As pessoas são duras. As pessoas são teimosas. As pessoas são difíceis. As pessoas são rebeldes. Então nós temos que perceber que isso é a reação natural pelo amor. Porque o amor é uma coisa que não tem preço. Quanto mais você amar, você vai ver que mais as pessoas não vão te entender. Então ali você percebe o que é esse amor. E ali você percebe, aprende esse amor que Cristo se referia. Que é o amor da graça, que não é o amor de borla. É o amor da graça. Amar o trem custa. Custa muito. Mas, entretanto, quando nós aprendemos esse amor, passamos a fazer de uma forma natural. E quando mais nós praticamos esse amor, mais as pessoas vão se incomodar. Estão a perceber o que eu estou a falar? Sim. Mas as pessoas vão se incomodar. Por quê? Porque o mundo não está preparado para receber esse amor. O mundo pensa que tudo é bom, né? Porque se a pessoa está mal ou está salvada, quer alguma coisa. Não. O amor, que é a graça não tem preço. A graça é desencadeada pelo amor. Consequentemente, nós também devemos manifestar essa graça por intermédio do amor que nós temos ao trem. Então, quanto mais nós amarmos pessoas, né, mais temos que estar preparados para não arrefecermos na fé. Porque se nós formos a amar com o sentido de que estamos a fazer de borla e não estivermos a fazer com a graça, não vamos compreender porque que as pessoas vão reagir mal em face ao nosso amor. Então, para nós melhor percebermos, compreendermos e interpretarmos o efeito desse amor, devemos nos preparar para todo o tipo de reação que nós vamos encontrar nas pessoas que nós tivemos já a amar a elas. Então, isso aí é que aprendemos o verdadeiro padrão de amor transmitido por Cristo, que é isso que nós estávamos dizendo, a conversão de almas. A conversão de almas passa a ser, por assim dizer, um desígnio maior, né? Um desígnio maior. Então, quanto mais se torna... Como é que se torna um desígnio maior? Quando a pessoa é salva. Porque quando a pessoa é salva, a pessoa já se torna rica. E quando você se torna rico, você se torna pleno. Porque você tem paz, tem amor. E tu percebes que isso, o mundo tem falta disso. Tem falta disso. Então, quando nós percebemos este amor, nós queremos multiplicar essa riqueza, que é a salvação. E nós multiplicamos essa riqueza porque é tão bom. Ter o amor de Deus é tão agradável. Ter a paz de Cristo é tão bom.
E quanto mais nós temos, mais queremos ter. E a melhor forma de tu mais quereres ter é partilhar esse amor, essa paz com o próximo, é amar o próximo, é distribuir a salvação. Então, ali nós aprendemos que praticar este amor tem também os seus efeitos sob a forma. Número 13. Como é que podemos transmitir ao mundo a nossa fé em Deus e sermos um exemplo do verdadeiro Evangelho? Então, essa transmissão ao mundo que tem em linha com isso, estamos aqui a explicar, até parece que essas perguntas estão assim sequenciadas. Isso estamos a dizer, esse amor é o testemunho, é testemunhar. Então, a melhor forma de nós transmitirmos ao mundo a nossa fé em Deus e sermos um exemplo do verdadeiro Evangelho é o testemunho. É aquilo que estávamos a explicar antes, que é amar as pessoas. Então, é por isso que Cristo dizia: dou-vos um novo mandamento, que é o amor. Guardem esse mandamento, porque quando vocês estiverem a praticar esse mandamento, todas as pessoas vão reconhecer no vosso ato que vocês são cristãos. Então, a resposta é esta. Número 14. Graça. Como perceber? Mas perceberam 13, né? Estava relacionado com as anteriores. 14. Graça. Como perceber a graça? Muito interessante. Como uma pessoa fraca pode ter um vislumbre do que é a graça. Muito interessante. Então, mais uma vez também está relacionado. Nós dizíamos que graça é diferente de borla. O que acontece é que as pessoas são muito desconfiadas naturalmente. Por quê? Porque no mundo há muita competição. Há muita... há leões, há lobos, há rebanho. Há muitas pessoas que estão a concorrer para as mesmas almas, para as mesmas pessoas, né? Então, isso cria muita desconfiança em meio às pessoas, né? E umas às outras. Então, por essa razão, é que é difícil perceber a graça, principalmente aqueles que têm a fé mais fraca, dificilmente reconhecem a graça, porque têm em mente que quando a esmola é demais, o pobre desconfia. Logo, isso acaba por ser uma trave, acaba por impedir ou vedar. Reparem que aquela mulher samaritana não conhecia Cristo de nenhum lado. Segundo, eram dois povos que não se entendiam de forma alguma, não se entendiam. Então, quando perguntamos como é que uma pessoa fraca pode vislumbrar a graça, estamos a querer olhar, por exemplo, o caso da mulher samaritana, que naquele caso era uma pessoa fraca na fé comparativamente a Cristo. Há um aspecto muito importante, é que a força da fé está na evangelização. Por que eu digo que está na evangelização? Porque toda aquela pessoa que é descrente, ou toda aquela pessoa que tem uma fé fraca, ela dentro dela carrega muita força, carrega muita energia, carrega acima de tudo uma qualidade de fé que ela precisa ser explorada. Precisa ser explorada. Por quê? Porque as pessoas que já estão salvas, ou as pessoas que já têm fé, se elas não continuam a trabalhar a sua fé, não adquirem um nível de fé, que é aquela fé que é aperfeiçoada todos os dias, eles se acomodam com a fé que obtêm. Também, quando há tempo, elas depois perdem a salvação, porque a fé torna-se cômoda. Mas ao passo que uma pessoa que é desconfiada ou que tem uma fé fraca, são pessoas que no dia a dia vivem, sofrem dificuldades, sofrimentos, barreiras decorrentes da falta da fé. Essas pessoas sabem na própria pele, na própria carne, o que é
viver as consequências de não ter a fé. Essas pessoas sabem. Então, o que acontece? A questão é muito bem colocada. Como é que uma pessoa fraca pode ter um vislumbre do que é a graça? E como perceber essa graça? O que acontece é que a graça é algo que não é deste mundo. É algo que não é compreensível com os olhos do mundo. A graça se opera nas coisas mais insignificantes possíveis. A graça está nas coisas mais pequenas que o homem comum pode desprezar. A graça está, no caso da mulher samaritana, a graça esteve somente na teimosia dela, não na teimosia de Cristo. Por que a graça esteve na teimosia dela? É que Cristo, enquanto lhe evangelizava, falava coisas que chocavam ela própria. Só que ela, como já tinha sofrido bastante, estava cansada daquele sofrimento. Ela, naquele momento, despertou aí que veio o vislumbre. Porque foi um vislumbre, foi uma questão de vislumbre, foi uma questão de milésimos. E foi ali que ela reconheceu, percebeu. Porque não foi a primeira pessoa que apareceu, aquela mulher samaritana, a falar de Deus. Não foi Cristo, não foi a primeira pessoa. Tinham aparecido várias outras pessoas. Não é? Então, ela reconhece pelo amor que Cristo deu na sua evangelização. Então, a melhor forma de uma pessoa fraca ter um vislumbre da graça é na graça que é operada pela outra pessoa que está a evangelizar aquela pessoa fraca na fé. E essa graça vai ser operada na forma do amor. Amor como? Um amor compreensivo, um amor empático. Não um amor que critica, porque Cristo não criticou aquela mulher. Cristo não se separou daquela mulher, não rejeitou aquela mulher. Antes, pelo contrário, Cristo ia atrás dessas pessoas. Por quê? Porque Cristo não veio muito para salvar os salvos. Esses rejeitaram Ele. Não é? Os fariseus, doutores na lei, conheciam a lei, porque eram doutores na lei. Cristo não veio para salvar esses. Eles já estavam viciados. Cristo queria precisamente aqueles que eram excluídos, que eram rejeitados, porque essas pessoas iriam receber o amor que ele tinha. Então a evangelização de Cristo foi a prática do amor. Então a melhor forma de nós podermos evangelizar e a diferença que nós vamos ter relativamente das outras pessoas, para que elas possam, através desse vislumbre, perceber ou reconhecer, vai ser no amor, nos gestos do amor, quando nós evangelizamos. Como nós fazemos, como nós falamos, como nós olhamos, como nós convivemos, a paciência que nós temos, a tolerância, a perseverança. Tudo isso são processos, tudo isso faz parte. Nós não devemos ter pressa para evangelizar. Devemos ser misericordiosos com os outros, porque também Deus foi misericordioso com nós próprios, para a nossa própria salvação, para a nossa própria conversão. Quando nós aprendemos, compreendemos isso, então aprendemos a lidar com esse tipo de vicissitudes, com esse tipo de reações, com esse tipo de vislumbres, com esse tipo de inconstâncias que as pessoas têm na fé. Ou estão alegres, amanhã não estão, ou estão assim, amanhã não estão. Nós aprendemos a lidar com isso, aprendemos a lidar com esses mares, não é, com essas ondas, e pelo amor, que é essa tolerância, essa paciência, esta perseverança, esta compreensão, esta misericórdia. Isto é que vai fazer com que as pessoas percebam algo diferente do que têm visto em outros pontos, por um lado, mas também as pessoas fracas na fé, no seu íntimo, quando estão sozinhas e separadas, sabem as consequências de não terem a fé. A 15ª e última. Que consequências advêm de não aceitação das turbulências? Quando nós não aceitamos a turbulência, também tínhamos falado um pouco sobre isso antes, na questão anterior. Quando nós não aceitamos as turbulências, a nossa fé fica estagnada. Fica estagnada. O que é aceitar as turbulências? Aceitar as turbulências é permitir-se
é primeiro lembrarmos das palavras afáveis de Cristo, porque Cristo nos disse tudo. Uma das coisas que ele disse é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por isso é que ele também dizia: guardem os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Não é decorar. Quando você tenta decorar, há de entrar daqui hoje, aqui que decorou, acaba de ler, mas depois amanhã, ou quando ser, ou quando viver aquilo que, porque às vezes, muitas das vezes Deus o que faz? Deus nos visita sempre, todos os dias. Como é que Ele nos visita? Todos os dias que nós ouvimos alguém a falar de Deus, sendo um homem de Deus, lemos uma passagem nas Escrituras, estamos na rádio, estamos ouvindo uma pregação, estamos na televisão, ouvimos uma pregação. Sempre, mas quase sempre, fiquem atentos àquilo que vocês foram ouvir à frente. Vocês vão encarar ou deparar com uma situação similar àquela. O que acontece é que uma pessoa que é fraca na fé, naquele momento se esquece daquilo que passou. Quando encontra aquela turbulência, logo é o que? É a impulsividade que fala mais alto. São as aflições, são as preocupações. Reage de uma forma que não é serena, porque o seu coração ainda não guardou, não circuncidou o interior, né? Ficou só na letra, ficou só na superficialidade. Por essa razão é que quando vem as turbulências começam a murmurar. Nós temos o caso, por exemplo, dos espiões, né, que foram enviados à frente para irem ver a terra de Canaã. Eram quantos? 12 espiões? Em número, diz, não sei se a Escritura faz menção quantos eram os espiões, mas foram os espiões à frente, foram ver a terra de Canaã, voltaram e foram relatar a Moisés aquilo que tinham visto. Então, desde que começam a relatar, há alguns que começaram a murmurar. Em que sentido? Porque eles disseram que nós vimos tudo isso, sim. A terra tem qualidade, sim. Mas também lá nós vimos pessoas muito fortes, muralhas. Então, não creio que nós vamos, que seja realmente aquele sítio, aquilo que é o nosso destino. É melhor recuarmos, é melhor regressarmos. Que até isso fez com que outros tivessem uma dose de fé diferente destes, porque aquilo já foi uma questão de fé. Reparem que eles viram as mesmas coisas. Estamos a falar de Caleb, estamos a falar de Josué. Viram as mesmas coisas que os outros também viram. Mas como é que eles reagiram em face àquilo? Aqui é que já é o padrão de fé que era diferente. Então, o que acontece? Quando nós não aceitamos as turbulências, a nossa fé não cresce, ela fica estagnada. Nós temos que desafiar a nossa fé. O que é desafiar a fé? É aplicar a fé. E o que é aplicar a fé? É viver a fé. E o que é viver a fé? É ser justo. O que é ser justo? É praticar a justiça. O que é praticar a justiça? É conhecer a vontade de Deus. E é conhecer a vontade de Deus é andar nos seus caminhos. Como é que andamos nos seus caminhos? Quando buscamos a Ele. Não é Ele que vem até nós. Nós queremos andar nos caminhos dele. Para andar nos caminhos dele, temos que lhe conhecer. Para nós conhecermos a Deus, então, e quando nós conhecemos a Deus, nós passamos então a adotar os seus atributos. E a palavra de Deus começa a se aperfeiçoar, muda a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar. Não é? Então, isto é o que faz com que nós passemos a aceitar as turbulências. Por quê? Porque quando nós nos tornamos parecidos a Deus, percebemos que as turbulências são sinais para a nossa fé passar para outro nível. Não é? A nossa fé cresce, a fé cresce todos os dias. A fé não é estática. A fé é um músculo que se treina como qualquer músculo, quer seja um músculo intelectual, quer seja um músculo, qualquer músculo do corpo, não é? Se você quer ver aquele músculo a crescer, você tem que praticar. E a fé também é igual. Temos que praticar a fé. O que é praticar a fé? É sair do texto, da sala, da meditação, do estudo, passar para a vida. E lá na nossa vida prática, no nosso dia a dia, aplicarmos todo aquele conhecimento ali mesmo. Aquele que é o primeiro sítio que nós temos que aplicar.
Quando nós empregamos a nossa fé, todo o sítio, onde quer que nós vamos, estejamos introduzidos, aplicamos a nossa fé, então nós ali aprendemos a exercitar a fé. Por quê? Porque a fé é uma arma. 2. A fé é a arma mais poderosa do cristão. A arma do cristão não é nada a não ser a fé. Então, quando nós como cristãos empregamos a fé no dia a dia, então aí nós começamos a aprender como é que nós ultrapassamos as barreiras do ontem por intermédio daquela fé. Então, dia a dia, vamos nos deparando quão saboroso é exercitar ou praticar essa mesma fé, como se fosse um exercício diário que nós fazemos. Consequentemente, nós já até podemos não gostar ou achar estranho ou duvidoso a vida estar aparentemente calma, serena, parece que está tudo bem, não há problemas. Fica estranho para uma pessoa que tem fé, uma pessoa que é justa, uma pessoa que vive pela fé, uma pessoa que não tem medo das turbulências e nem murmura diante das turbulências, aceita-as como sendo oportunidades para continuar a crescer na fé. Quanto mais nós crescemos na fé, nós podemos aprender outros mistérios. Porque Deus ele nunca vai nos revelar mistérios que nós não estamos preparados para receber. Então, Ele só vai te revelar outros mistérios, mais do que aqueles que você sabe hoje, quando você aplica a tua fé em função de tudo quanto ocorre na sua vida. Então, você ultrapassa essas turbulências, adquire mais um conhecimento. E a partir de adquirir esse conhecimento, Deus te revela outros mistérios. Revelar esses outros mistérios é para preparar para outras turbulências, assim sucessivamente. E a vida há de ser, de um cristão, há de ser esse ciclo. De turbulência em turbulência, turbulência em turbulência. Então a tua fé, ela vai crescendo. Por quê? Porque estás a salvar almas. Meus amigos, salvar almas é uma guerra terrível. 2. Essa guerra não é corpo, não é sangue. É uma guerra espiritual. E somente vencem e subsistem nessa guerra as pessoas que estão firmadas em Deus, em Cristo. Porque essa guerra é uma guerra teológica. Logo, é uma guerra do próprio Deus. Então, Deus somente usa-nos, não são nossas guerras, são guerras dele. Ele usa-nos para, por intermédio das nossas próprias vidas, Ele poder operar o seu milagre através das nossas vidas, nossas turbulências, nossas perseguições, nossos desertos, nós convertermos outras pessoas. Então, este é que é a importância das turbulências na nossa vida para o amadurecimento da nossa fé. Gostaria de fazer algum comentário acerca da questão número 15 do nosso irmão. Ele pergunta-me que consequências é que vem de não aceitar as turbulências. Bom, vou mesmo na nossa área que é a eletrônica, vou pegar o exemplo de um sinal sinusoidal. Nós, quando temos uma corrente com turbulências, nós procuramos um capacitor que é para servir de uma fonte de realimentação, para estabilizar a corrente. Então, isso, no sentido espiritual, buscar o capacitor para estabilizar a corrente, significa ir buscar outras fontes que não são fontes de vida, que é para estabilizar a situação que nós estamos enfrentando. Isso não nos dá um crescimento espiritual, porque é necessário que um cristão passe por aquelas turbulações. Então, uma das consequências mesmo de não aceitar as turbulações é buscar outras fontes que não sejam a fonte divina. E também gostaria de comentar um bocadinho acerca da questão do nosso sexo. Quando o Amado perguntava como é que a fé em Deus pode Tornar o mundo um lugar melhor. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no mesmo livro
que estamos a meditar, no capítulo 3, antes do versículo 11. ele fala mesmo do que é o reino de Deus. O reino de Deus é sobre justiça, paz e alegria. Então, se nós temos fé em Deus, nós temos esses atributos. E se nós temos esses atributos, o mundo certamente será um lugar melhor. Então, a fé em Deus é uma vantagem. E pode tornar um mundo melhor se nós assim abraçarmos. Muito obrigado. Muito obrigado. Há mais? Alguém quer comentar algo? Okay. Então, tendo chegado a esse ponto, queremos agradecer a presença e o acompanhamento desta lição de hoje, que teve como tema a salvação pela fé em Cristo, na base das escrituras da Carta aos Romanos, do capítulo 3, verso 21 ao capítulo 5, verso 11. Estas lições encontram nos nossos arquivos digitais, nossa página de Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal do YouTube, Antônio Sende_LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo App, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.